Bom, vamos mergulhar numa das maiores histórias já contadas, a Odisseia. Só que a gente vai fazer isso com uma pergunta um tanto surpreendente. Sabe, quem já leu a Odisseia talvez tenha tido aquela sensação de que a estrutura, os personagens, os dramas, tudo parece muito familiar, quase como se fosse um romance moderno. Pois é, não é só impressão. Vamos investigar por que essa obra, com quase 3.000 anos de idade, ainda ressoa de um jeito tão atual. Então, nesta análise, a gente vai desvendar alguns segredos da Odisseia, examinando as pistas que levam a crer que ela pode ser, sim, o primeiríssimo grande romance da literatura ocidental. E o nosso primeiro ponto de parada é a estrutura surpreendente da narrativa. Olha, preparem-se para uma pequena reviravolta. A Odisseia desafia as nossas expectativas desde a primeira página. Diferente de uma história linear que começa do começo, a jornada de Odisseu já começa no meio da confusão. Uma técnica que surpreende a gente até hoje. Imagina só a cena. Em vez de acompanhar o Odisseu em suas aventuras logo depois da Guerra de Troia, a gente é transportado direto para Ítaca, o reino dele. E lá tem uma crise gigantesca acontecendo. O herói está ausente e essa ausência é o centro de tudo. Isso cria uma tensão que prende a gente desde o início. E essa escolha de focar nos personagens secundários, nas consequências da falta do herói, isso é uma técnica que, muito tempo depois, se tornou um pilar do romance. Quem quer que tenha sido o autor da Odisseia já estava, de certa forma, preparando o terreno para a grande entrada do Odisseu na história. Mas não é só a estrutura que faz a gente pensar na Odisseia como um romance. São os pequenos detalhes, sabe? Aqueles momentos mais íntimos, mais pessoais, são eles que revelam a profundidade psicológica dos personagens e conectam a gente com a jornada de cada um. O retorno de Odisseu não é aquele momento de glória imediata. Pensa bem, depois de 20 anos fora, ele é um estranho na própria casa. A jornada dele é outra, é provar quem ele é para as pessoas que ele mais ama. E aqui, bem no clímax da história, a gente vê o coração de um romance pulsando. É um drama de reconhecimento que não acontece num campo de batalha, mas na intimidade de um quarto. E tudo gira em torno de um segredo que só um casal poderia compartilhar. O tempo. O tempo é quase um personagem na Odisseia. E a forma como a história explora os efeitos dele nas pessoas é mais uma pista muito forte de que estamos diante de algo que se parece, e muito, com o romance. Porque, olha só, enquanto a Ilíada é um flash, um momento de fúria e glória concentrado em poucos dias de batalha, a Odisseia é uma maratona de 20 anos. A gente acompanha o Odisseu envelhecer, sofrer, aprender e se transformar. É uma jornada que o molda de um jeito que a curta e intensa Guerra de Troia jamais conseguiria. Essa preocupação profunda com a passagem do tempo e com as marcas que ele deixa na alma humana é uma característica que define o romance. E a Odisseia, com seus 20 anos de jornada, é mestre nisso. Mas calma lá, a gente não pode de jeito nenhum esquecer das raízes da Odisseia. Antes de qualquer traço de romance, ela é um épico, com toda a grandiosidade, os deuses e o heroísmo que isso significa. E o maior exemplo disso é a descida de Odisseu ao submundo, a Nequia. É um mergulho de cabeça no coração do mundo épico, um momento em que ele se conecta com os grandes heróis do passado para poder confrontar o próprio destino. Lá no submundo, Odisseu encontra os fantasmas da Guerra de Troia, um lembrete bem sombrio do seu passado. E o aviso de Agamenon, que foi traído e morto quando voltou para casa, ecoa como um mau presságio, aumentando ainda mais a tensão da sua própria volta. E aí vem a revelação de Aquiles, o maior dos heróis. A confessão dele, de que preferiria ser um escravo na terra a reinar sobre os mortos, é uma virada de chave completa nos valores da Ilíada. A glória dá lugar à vida, e a Odisseia se firma como uma história sobre a importância de simplesmente voltar para casa. Então, épico ou romance? A balança parece estar em perfeito equilíbrio. De um lado, a grandiosidade dos heróis, dos deuses, do destino. Do outro, a intimidade dos dramas humanos, do tempo e do amor. A verdade é que a Odisseia não se encaixa numa caixinha só. Ela é um mosaico, uma obra-prima que une a tradição oral dos épicos com a sementinha do que viria a ser o romance. É uma ponte entre dois mundos literários. A Odisseia nos ensina que as grandes histórias vão além do tempo e das categorias. E isso nos deixa como pergunta no ar. Que outras obras-primas da antiguidade talvez estejam sendo lidas de forma limitada, sem que se perceba as incríveis camadas de modernidade que elas escondem?